Olá, tudo bem? No encontro anterior, trabalhamos com as questões envolvendo o inventário e a partilha e tratamos de algumas características que lhes são comuns, a exemplo da competência, da legitimidade para ingressar com uma ação de inventário, quem seria o inventariante, e terminamos a nossa conversa falando acerca do inventário administrativo. No inventário administrativo, nós vimos que ele é feito por meio de escritura pública e também que ele não admite a existência de testamento nem de menores e que não pode haver litígio na vontade de todos aqueles que pretendem ver a questão resolvida por meio do inventário extrajudicial. Questão diferente que abrange todas essas que não são admitidas pelo inventário administrativo é o inventário judicial, que é o objeto do que nós trabalharemos hoje no nosso encontro. Então, para dar início à minha fala, eu começo falando com vocês um pouco a respeito do testamento. Vou fazer breves apontamentos para que algumas questões fiquem claras. Então, vejam, se vocês olharem para o Código Civil nos dá a autorização de testar, ou seja, o Código Civil tem a figura do testamento, que permite que uma pessoa em vida disponibilize parte de seus bens para alguém para depois de sua morte. Vejam que, quando se fala em testamento, nós estamos falando que aquela quantidade de bens que se refira à legítima dos herdeiros necessários precisa ser resguardada. Por isso que na faculdade vocês sempre ouvem que no testamento podemos dispor de 50% dos bens e 50% está resguardado para a legítima dos herdeiros necessários. Porém, obviamente que se não existirem herdeiros necessários, aí sim o testador pode dispor de 100% de seus bens, ok? O Código Civil trabalha ainda nos artigos 1875 e 1878 a respeito da apresentação do testamento à autoridade judicial para sua confirmação, observadas as normas do direito processual. Ou seja, muito embora o Código Civil regule essa situação do testamento, a forma da apresentação deste testamento, ela deve ser observada por meio do Código de Processo Civil, e nós temos esses dispositivos nos artigos 735 a 737 do Código de Processo Civil, em que nós percebemos os procedimentos dos testamentos cerrados, particulares e públicos. E por que nós precisamos tratar de uma apresentação do testamento? Vejam que o grande objetivo de se apresentar um testamento em juízo é que se conheça a declaração de última vontade do morto, né? Então, tendo o testamento, aquele que apresenta busca o conhecimento do juiz a respeito do que contém naquele testamento. Por isso que falamos aí em um procedimento de jurisdição voluntária, pois é uma apresentação, é uma questão administrativa que nós temos que resolver para cumprir com aquelas disposições de última vontade. Por isso que coloco ali para vocês. Nós devemos buscar o cumpra-se. Por que o cumpra-se? Temos que passar por todo o procedimento até que o juiz determine que o testamento seja cumprido. Como que isso acontece? O juiz precisa verificar o testamento e observar se todos os requisitos de regularidade formal estão presentes naquele testamento ou não. Se o juiz verifica que toda a regularidade formal para a constituição do testamento foi cumprida, nesse caso, o juiz vai ordenar o seu cumprimento. Mas, por exemplo, se o juiz verifica
que o número de testemunhas necessárias não foi cumprido, que o testamento apresentado se tratava de um testamento cerrado e um invólucro veio violado. Nesses casos, o juiz verifica que os requisitos não estão presentes e, desse modo, não pode determinar o seu cumprimento. A competência. Vejam que na prática pode haver a confusão de que obrigatoriamente o testamento será apresentado no mesmo local onde o inventário deva ser processado. No entanto, isso não é verdade. Por quê? Porque quando falamos em apresentação de testamento, o testamento precisa ser apresentado no lugar onde se encontra o apresentador, aquele que detém o testamento em suas mãos. Então, por esta razão, e por se tratar de uma medida urgente, o testamento não precisa ser obrigatoriamente apresentado no mesmo foro de competência do inventário. Então, essas situações, elas precisam ser observadas. Verifiquem que, quando falamos em testamento, o código não traz um tempo específico, uma data específica para a sua apresentação, mas se trata de medida urgente justamente porque ele antecede a ação de inventário propriamente dita. Neste caso, como já falei para vocês, trabalhamos aí com uma situação de um ato puramente administrativo. E para que possamos proceder à abertura do inventário, a questão da apresentação do testamento em petição apartada em processo autônomo precisa estar regularizada. O que o juiz precisa fazer? Quando o juiz tiver contato, tiver acesso ao testamento por meio do apresentador, o juiz, verificando que aquele testamento ele tem todas as condições de regularidade na sua constituição, o juiz vai determinar o registro, o arquivamento e também o cumprimento daquele testamento. No entanto, no caso de o juiz verificar que o testamento comporta irregularidades, ele pode determinar o registro, o arquivamento, mas não vai mandar que aquele testamento seja cumprido, justamente porque não cumpriu com todas as condições que esse testamento deveria cumprir. Sendo esta a situação, aquele que apresentou precisa ingressar com ação própria pelas vias ordinárias para comprovar que o testamento efetivamente tem condições de ser cumprido. Então, verifiquem o seguinte: quando nós falamos em uma ação de apresentação de testamento, ou melhor, no procedimento de apresentação de testamento, nós falamos de um procedimento que só vai admitir a prova documental. Não há a permissão, neste caso, para provas mais trabalhosas, para provas que demandem uma instrução muito maior. Então, contamos aqui, neste caso, com a questão da prova essencialmente documental. E quais que são os efeitos que essa apresentação de testamento podem nos gerar? Vejam, o registro, ele é feito no próprio cartório, né? Então, neste caso, o escrivão manda intimar o testamenteiro para prestar o compromisso. Assim como o inventariante deve prestar compromisso, como eu falei para vocês no encontro anterior, o testamenteiro também precisa apresentar o compromisso, ou melhor, prestar compromisso. Por quê? Porque o testamenteiro é aquela pessoa designada no testamento pelo testador. Mas observem, nem todos os testamentos terão a figura do testamenteiro. E neste caso que não tenha, o juiz precisa designar alguma pessoa para assumir o encargo de testamenteiro, que é a pessoa quem vai dar o cumprimento ao testamento por meio do processo de inventário. Então,
Como que nós fazemos o cumprimento de testamento? Primeiro, o apresentador apresenta a existência do testamento em juízo. Verificada a existência e as condições de regularidade, o juiz determina o seu cumprimento. Observem que quando se trata de testamento cerrado, há necessidade ainda da abertura desse testamento. Então, são situações que precisam ser observadas para que daí nós possamos dar início ao processo de inventário nas formas como nós pleiteamos para fazer a divisão, a partilha dos bens aí do acervo patrimonial do bem, tá? Para dar início aqui ao inventário judicial propriamente dito. Existe inventário negativo? Talvez essa expressão possa parecer estranha a uma primeira vista. Vejam que o código não trabalha com a ideia do inventário negativo, mas essa situação ela é uma criação da doutrina e da jurisprudência. Verifiquem o seguinte: quando que nós vamos ter um inventário negativo? Quando nós tivermos o falecimento de uma pessoa que não deixou nenhum tipo de bem a inventariar. Primeiro ponto. Qual que é uma situação que nós podemos ver acerca da existência do inventário negativo? Então, imaginemos a seguinte situação. Nós temos o morto e a cônjuge supérstite, ela pretende se casar novamente. No entanto, ela e o falecido deixaram um herdeiro necessário. O que a legislação coloca? Que toda vez que eu tiver um herdeiro necessário, um novo casamento somente poderá acontecer a partir do momento em que nós tivermos o inventário dos bens da pessoa falecida. Senão, o casamento não pode acontecer. No entanto, se nós verificarmos uma situação de que a pessoa falecida deixou herdeiros, porém não deixou bens a inventariar, e o cônjuge supérstite quer se casar novamente, há essa possibilidade de se fazer um inventário negativo para comprovar que não existem bens do casamento com o falecido, e neste caso se atesta que não existem bens a partilhar e, portanto, não vai haver prejuízos ao herdeiro, ok? Essa era uma observação inicial que eu gostaria de fazer com vocês. A segunda observação inicial é a respeito dos dois estágios que nós temos divididos, que é o que nós estamos tratando. O primeiro estágio nós vamos trabalhar com o inventário e o segundo estágio nós vamos falar da partilha, em que nós vamos trabalhar na semana que vem, juntamente aí com as questões envolvendo o ITCMD, ok? E a terceira observação inicial que eu quero fazer com vocês é a respeito dos ritos que o inventário judicial tem. O Código de Processo Civil trabalha com o rito do arrolamento sumário, que é bem mais simples, e com o rito do arrolamento comum, que seria o procedimento em todas as suas etapas até nós chegarmos à partilha e ao recolhimento do imposto, que é o que eu vou trabalhar com vocês neste momento inicial. Sempre que vocês ingressam nos estudos a respeito de processo civil, o professor de vocês trabalha com a questão da petição inicial. A petição inicial é a forma como nós damos entrada em um processo, como nós provocamos o juiz para ingressar com determinado tipo de ação. Quando nós falamos em inventário, nós temos que falar na petição de abertura de inventário. O que é essa petição de abertura de inventário nos termos da legislação processual? Por meio da petição de abertura de inventário, nós precisamos comprovar que alguém faleceu. Que alguém faleceu e que, além disso, deixou bens de natureza patrimonial constituídos em vida,
ok? Então, essa é a primeira coisa que vocês precisam observar. O fundamento da nossa pretensão é comprovar o falecimento e que o falecido deixou bens que precisam ser partilhados, precisam ser inventariados, ok? Já falei, mas não custa repetir, quando que nós teremos o inventário judicial? Quando se trata da existência de testamento, que já vimos muito rapidamente, e quando tivermos o interesse de incapazes. Quando não tivermos testamento e tivermos interessados capazes, podemos ter um inventário judicial? Obviamente que sim, pois já falamos no encontro anterior que o inventário pela via administrativa é uma situação facultativa. Então, não há uma obrigatoriedade de que o inventário seja procedido pelas vias administrativas. Vocês precisam dar uma olhada também no artigo 615 do Código de Processo Civil, que vem nos trazer acerca do requerimento do inventário. E a legislação processual civil trabalha com a ideia de que este requerimento, ele cabe a quem estiver na posse e na administração do espólio no prazo estabelecido no artigo 611. Lembrem-se que no encontro anterior eu comentei com vocês acerca do administrador provisório, que corresponde ao que nós estamos dizendo aqui no artigo 615. Ou seja, o administrador provisório é aquela pessoa que está com a posse dos bens, mas que ainda o processo de inventário não foi aberto e não temos ainda designada a figura do inventariante. E vejam, o próprio código ele traz como deverá ser instruída a petição de abertura do inventário. Vejam que o principal fundamento de uma ação, de uma petição de abertura de inventário, é o falecimento de alguma pessoa. Então, o próprio código faz essa ressalva, trazendo que o requerimento ele deve ser instruído com a certidão de óbito do autor da herança. Então, nós já temos aí essa situação bastante expressa, né, no código, dizendo acerca da necessidade de conter a certidão de óbito do autor da herança no momento da petição de abertura de inventário. Por que nós temos isso? Porque nós temos que descrever o nome, o estado civil desta pessoa, se era casado ou se convivia em união estável, qual era o regime de bens que este falecido tinha. Nós temos que dizer se essa pessoa tinha filhos ou se não tinha filhos. Nós precisamos trabalhar com todas essas situações de forma a efetivamente caracterizar toda a situação envolvendo aquela pessoa que faleceu. No final, eu vou mostrar para vocês um esqueleto de peça de abertura de inventário para vocês, juntamente com a peça de primeiras declarações. Vou pedir licença para não apresentar agora, só para a gente deixar fluir aqui. Mas os requisitos da petição de abertura de inventário são basicamente essas, voltadas a demonstrar acerca do morto, fazer o requerimento do inventariante e demonstrar que aquela pessoa que está requerendo a abertura do inventário se encontra no rol dos legitimados trazidos pelo Código de Processo Civil, que nós já vimos no encontro anterior. Feita a petição de abertura de inventário, em que o requerimento em que no requerimento consta o pedido de nomeação de inventariante, cabe ao juiz verificar se aquela pessoa pode ou não ser a inventariante e, caso concorde, o juiz determina que essa pessoa seja nomeada como inventariante e, na sequência, preste o compromisso de bem e fielmente exercer as suas funções enquanto inventariante nos termos que nós já trabalhamos. Lembrando aí que, diferente do testamento, que não se coloca um prazo, a
questão da abertura do processo de inventário, o Código de Processo Civil trabalha aí com o prazo de 2 meses contados da abertura da sucessão, né? E já vimos qual é a consequência também de não se instaurar o processo em 2 meses, que é a aplicabilidade de multa no momento do recolhimento do imposto. Então, vejam, a petição de abertura de inventário, ela é bastante simples, né? Porque a gente traz aí alguns requisitos específicos para que possamos seguir para a próxima fase. E qual seria essa próxima fase? Seria a questão das primeiras declarações. Novamente, aqui, quando falamos a respeito das primeiras declarações, nós teremos a identificação do morto e das circunstâncias das circunstâncias em que se deu o óbito, a data, o local, a hora e o esclarecimento de se existe ou se não existe o testamento. Como eu já falei para vocês, se o testamento já foi processada a abertura do testamento, nós precisamos fazer essa indicação dentro da petição de primeiras declarações. Então, o que vocês vão colocar? Se for um testamento público, por exemplo, fazer remissão a esse testamento público e fazer remissão aos autos onde houve o registro, arquivamento e cumprimento desse testamento. Então, isso é muito importante de fazer constar. Outra coisa que vocês podem fazer constar, a questão da certidão do SENSEC, que nós já vimos também na semana passada, ok? O que mais que precisamos ter nas primeiras declarações? Que também tem uma peça para mostrar ao final para vocês. A nomeação e a qualificação dos herdeiros e do cônjuge sobrevivente. Uma coisa que é muito importante com relação ao cônjuge, sempre dizer qual é o regime de bens com que ele estava casado. Por quê? O regime de bens vai nos definir como vai acontecer a partilha, ok? Então, vejam, se vocês verificarem as disposições do Código Civil, vocês vão verificar que os regimes de casamento vão interferir diretamente em como a partilha vai acontecer. Outra situação com relação ao cônjuge sobrevivente. Vocês observando sempre o regime de bens, o regime de bens do casamento, vocês precisam verificar se esse cônjuge é meeiro ou se ele não é meeiro dos bens relativos ao patrimônio do falecido. O que é outra situação importante? Sempre que você, como advogado, que você vá atuar para ingressar com uma ação de inventário, é muito importante você ter em mãos, se tratar de imóveis, por exemplo, ter a matrícula atualizada do imóvel. Por quê? Porque a matrícula atualizada vai dizer para vocês se aquele bem foi adquirido antes do casamento, se foi adquirido na constância do casamento, ou se tem aí uma separação judicial, como nós tínhamos até pouco tempo, ou se existe um divórcio, e verificar qual é o momento em que aquele bem passou a integrar o patrimônio da pessoa que faleceu. Então, esses pontos, eles são muito importantes de serem observados sempre que nós falamos em inventário. São todas as questões que precisamos ficar atentos no momento de redigir a nossa petição, tá? E aí puxo para o item C. A relação completa e individualizada de todos os bens que formam a herança, inclusive aqueles que devem ser conferidos à colação com os respectivos valores. Então, vejam, além da identificação do morto, dos herdeiros, do cônjuge, nós já temos que trazer nas primeiras declarações quais são os bens que compõem o acervo patrimonial daquela pessoa que faleceu. Então, nós temos que fazer a descrição detalhada daquele patrimônio e, inclusive atribuir
valor àqueles bens. Qual que é a importância de se atribuir o valor? Futuramente, dentro do processo, vai haver a necessidade de se calcular qual é o real valor que cabe àquele falecido. Este valor, que nós também vamos trabalhar adiante, este valor, ele vai ser a base para a cobrança do ITCMD. Então, toda vez que se fazer a abertura do inventário, ou perdão, das primeiras declarações, nós precisamos já indicar quais são os valores que o requerente, né, o inventariante, está atribuindo àqueles bens que futuramente serão partilhados. E uma outra situação que ainda precisa constar é se o falecido deixou dívidas ou não deixou, instruídas com certidões expedidas em órgãos oficiais. Então, nós teremos que fazer o levantamento de todos os órgãos oficiais em que o falecido poderia ter dívidas. Então, por exemplo, certidões municipais, para verificar, por exemplo, se o falecido deixou dívida de IPTU com relação a algum imóvel. Além disso, certidão do Estado, certidão da União, para verificar se não existiam débitos pendentes em nome do falecido, tá? Por quê? Porque o inventário, muito mais do que somente partilhar bens, o inventário também se volta para quitar as dívidas que eventualmente o falecido tinha em vida. Ok? Então, essas situações não podem ser desconsideradas quando nós falamos em inventário. Uma outra situação é que podemos ter a seguinte situação: durante o momento em que eu protocolei as minhas primeiras declarações, eu tinha um rol de bens. No entanto, no curso do processo, eu fiquei sabendo a respeito de mais um bem que não tinha integrado as minhas primeiras declarações. Como eu procedo? Se no momento em que foram feitas as primeiras declarações não se sabia da existência de determinado bem, nada obsta que o inventariante, o requerente, protocole uma petição de e-mail, uma petição requerendo a inclusão de determinado bem naquele inventário. Então, obviamente que isso é legítimo e é absolutamente cabível, pois isso evita que no final do inventário se haja necessidade de se proceder a uma sobrepartilha. Então, quando nós falamos no inventariante que ele precisa ter boa fé e ele precisa fielmente cumprir com o seu encargo, essas situações que eu coloquei precisam também ser consideradas, porque pode ser que no momento da propositura não se sabia da existência de determinado bem, ou, por exemplo, de determinado valor depositado em uma instituição financeira. Isso pode ser juntado ao processo posteriormente, nesses casos de não haver o conhecimento anterior, ok? Prosseguindo, nós temos as citações e interveniências, ok? O que nós temos por citações e interveniências? Além do inventariante que está propondo as primeiras declarações, o juiz precisa mandar citar o cônjuge, o companheiro, os herdeiros e os legatários, e também intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento. Então, vejam que o artigo 626 do Código de Processo Civil, ele traz esse complemento aí com relação às primeiras declarações, de trazer as citações e as interveniências no processo de inventário. Então, observem o seguinte: por exemplo, ali consta que o Ministério Público precisa ser intimado se houver herdeiro incapaz ou ausente. Nesses casos, nós temos uma obrigatória manifestação do Ministério Público. Outra situação, digamos que o requerente, o inventariante,
era o cônjuge da pessoa falecida. E do casamento, eles tiveram um único filho. Este filho, ele é menor de idade. Verifiquem que o inventariante não vai representar o filho nestes casos. Por quê? Justamente porque pode se entender, eventualmente, uma situação de conflitos de interesses. Claro que a gente não vai pensar que uma mãe vai prejudicar o filho, mas para resguardar os direitos do menor, o que se acaba fazendo na prática muitas vezes? Acaba se nomeando um curador, né, para o menor, para que não haja o conflito de interesses entre mãe e filho, neste exemplo que eu dei. E aí entra, inclusive, a importância do Ministério Público quando nós temos a existência de um herdeiro incapaz na discussão ali do inventário. A fazenda pública, ela precisa sempre ser chamada. Então, por exemplo, nós estamos trabalhando com o inventário acerca de um bem imóvel. Pode ser que o município da cidade onde está se propondo a ação de inventário, pode ser que o município tenha interesse naquele determinado bem. E quando o município for intimado, o município vai dizer: olha, parte deste bem é de propriedade do município. Então, essas situações precisam ser verificadas, como pode ser que se manifeste dizendo que não há interesse algum, tá? Isso com o município, com o estado, com a União. Tudo isso precisa ser observado no momento em que se vai fazer o inventário. Por isso que o artigo 626 traz essa situação das situações e interveniências dentro do processo, ok? Vejam que a citação do cônjuge, do companheiro, dos herdeiros e dos legatários, o próprio código coloca que a citação é por meio de correio, e não sendo possível, daí com relação ao edital, nos termos do artigo 259. Vejam que o próprio código trabalha com essa situação de que serão extraídas cópias das primeiras declarações, tantas quanto forem as partes que comporão aquele processo. E com relação à Fazenda Pública e ao Ministério Público, o parágrafo 4º nos traz que incumbe ao escrivão remeter cópias à Fazenda Pública, ao Ministério Público, ao testamenteiro, se houver, e ao advogado, se a parte já estiver representada nos autos. Vejam que as citações e as interveniências, elas precisam observar todos esses requisitos que o artigo 626 e parágrafos nos traz. Trouxe uma observação em vermelho para vocês, dizendo o seguinte: interveniência de cônjuge no inventário em que o outro consorte é herdeiro. Então, imaginamos o seguinte: temos um casal e o marido, ele é herdeiro do inventário de sua mãe. A esposa precisa obrigatoriamente ser chamada também neste inventário? Nós temos uma resposta positiva para essa resposta, a não ser que o regime de bens do casamento se trate do regime da separação absoluta de bens. Então, quando que isso vai acontecer? Os pais deste homem que faleceram, eles têm como bem a inventariar um imóvel. E sempre que nós tivermos partilha de bens imóveis, o cônjuge do herdeiro precisa ser necessariamente componente do inventário quando não for casado pelo regime da separação de bens. Então, essa é uma observação que vocês precisam sempre ter, ok? Então, fiquem atentos a essa situação, tá? Temos a questão da impugnação? Temos. Sempre que estudamos processo civil, eu falo sempre para os meus alunos, tudo que nós vamos fazer, nós estamos
ligados ao princípio do contraditório. Então, vejam que se vocês olharem para a parte inicial do Código de Processo Civil, nós temos, dentre os princípios, o princípio do contraditório. Então, todos aqueles atos que venham a acontecer no processo, a parte contrária precisa ser intimada para, ou citada, né, se for o caso, mas para se manifestar a respeito daquela situação que está sendo colocada, né? Sob pena de ferir, inclusive, o princípio do contraditório e termos prejuízos no andamento processual futuramente, ok? O que o artigo 627 do CPC nos traz? Que sempre que concluídas as citações, abre-se um prazo comum, vejam, o prazo é comum, de 15 dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações. Vejam que o 627, ele traz a manifestação das partes de uma natureza tríplice. O que significa dizer? Que tem 3 situações que podem ser arguidas no momento em que as partes vão ser chamadas para impugnar. Então, veja, o que pode ser alegado? Inciso 1, arguir erros, omissões ou sonegação de bens, reclamar contra a nomeação de inventariante e contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Ok? Vejam o seguinte, o que o parágrafo 1º nos traz? Que se o juiz reconhece o que o inciso 1º nos traz, acerca da arguição de erros, omissões e sonegação de bens, o juiz manda retificar as primeiras declarações. A retificação das primeiras declarações é comum? É normal? Sim, é absolutamente comum. Por exemplo, pode haver uma situação em que nós estamos tratando de uma questão de união estável. Quando falamos de união estável, muitas vezes não, perdão, a gente sempre precisa comprovar que a união estável, se nós não tivermos um instrumento constituído da união estável, nós precisamos comprovar que aquela união de fato existia. Ok? Então, essa é uma situação que vocês precisam observar. Então, se o juiz tiver dúvida, necessitar de juntada de documentos e outras situações, o juiz, verificada a situação do caso concreto, ele vai mandar, inclusive, retificar as primeiras declarações para verificar, inclusive, a partir de que momento a união estável foi comprovada ou não. Ok? Mas, perdão, voltando aqui. No caso do parágrafo 1º, o juiz manda retificar as primeiras declarações, também quando se verificam erros, quando se verificam omissões ou quando se verifica a sonegação de bens. Se o impugnante traz aí uma reclamação contra a nomeação de inventariante, o juiz, verificando serem plausíveis as alegações trazidas por quem impugna, o juiz pode absolutamente aí trazer uma situação de substituir o inventariante. Que esta situação aqui, ela vai ser diferente daquela situação da remoção do inventariante que nós trabalhamos no encontro anterior. Então, tem que ficar atento a isso. Se trata de uma situação do inciso 2 do artigo 627, ou então se trata de uma remoção do inventariante, que são situações bastante diferenciadas. O parágrafo 3º, ele vem nos trazer a relação referente aí ao inciso 3º, que vai falar contestar a qualidade de quem foi incluído no título de herdeiro. Vejam o que o parágrafo 3º nos traz. Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro, a que alude o inciso 3, demanda produção de provas que não há documental, o juiz remeterá à parte as vias ordinárias
e sobrestará até o julgamento da ação a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido, ok? Então, verifiquem o seguinte, por exemplo, se eu estou questionando uma investigação de paternidade à parte, ok? Então, por meio do processo de inventário, nós não vamos discutir isso. O processo de inventário é somente para a produção de provas documentais. Então, se eu preciso atestar a paternidade de alguém que está pleiteando, mas não tem a paternidade ainda reconhecida, isso precisa seguir por meio das vias processuais ordinárias, tá? Então, tudo isso precisa ser observado. Dando sequência, vamos pular para o último, que esses aqui eu já falei. Sempre que nós tivermos o julgamento das primeiras declarações, vocês podem observar no próprio CPC que esse julgamento das primeiras declarações, ele pode ser atacado via agravo de instrumento. Então, é mais uma situação que vocês precisam observar. Uma outra situação que nós temos é a questão do herdeiro omitido das declarações do inventariante. Então, por exemplo, o falecido tinha um filho de um outro casamento e a propositura do inventário foi feita pelo cônjuge supérstite, que era a pessoa com que o falecido estava casado até o momento do seu falecimento. Então, digamos que por má fé, esta cônjuge supérstite ou este cônjuge supérstite tenha deixado de incluir nas declarações do inventário a existência desse outro filho que não era relativo ao casamento do morto até o momento do falecimento, que era filho de uma outra relação. Essa situação também pode ser alegada. O artigo 628 nos traz o seguinte, que aquele que se julgar preterido, poderá demandar sua admissão no inventário, requerendo-a antes da partilha. Então, vejam, o código traz um prazo. Qual que é o momento para se requerer? Antes do momento da partilha. Novamente, o parágrafo 1º vai trazer essa possibilidade de ouvir as partes. O prazo, novamente, de 15 dias, e aí o juiz decidirá a respeito daquela questão. Vejam o parágrafo 2º, que ele é bem importante. Se para a solução da questão for necessária a produção de provas que não a documental, tal qual nós já tínhamos visto, o juiz remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Vejam só, que sempre que não pudermos comprovar a condição de herdeiro somente por prova documental, o juiz vai remeter o requerente às vias ordinárias. E prestem atenção na última parte, mandando reservar em poder do inventariante o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. Viram? É muito importante observar esse parágrafo 2º. A jurisprudência trata esta reserva de bens do parágrafo 2º como de caráter cautelar. Então, a jurisprudência até orienta nesse sentido, de que se nós estivermos diante de uma situação de um herdeiro omitido e que tenham bens a partilhar e que as comprovações não possam ser feitas meramente por provas documentais, mas que haja a necessidade de se tecer discussões em via ordinária, o juiz manda fazer esse resguardo no patrimônio para que, caso reconhecida a condição de herdeiro, ele não fique prejudicado no momento da divisão dos quinhões. Então, essas situações, elas precisam também ser observadas.
Temos aí a questão em seguida da avaliação de bens. Então, se nós pensarmos o inventário como um todo, nós temos a abertura da petição, a abertura do inventário, temos as primeiras declarações, temos as impugnações, né, em que os demais herdeiros, cônjuge, convivente, fazenda pública, Ministério Público, todo mundo precisa se manifestar. Havendo divergências, o processo vai seguindo, o processo vai caminhando, até que se esclareçam aquelas situações que precisam ser esclarecidas, ok? Avançando um pouco mais no processo de inventário, nós temos que trabalhar a respeito da avaliação dos bens. Como eu falei para vocês, a avaliação dos bens, ela é bastante importante, justamente porque ela vai ser a base para o recolhimento do imposto de transmissão causa-mortes, né? Que é o ITCMD. Então, tudo isso é muito importante, e aí eu volto no que eu falei para vocês a respeito de, nas primeiras declarações, no momento em que se vá elencar os bens, o inventariante já trazer os valores que entende ser devidos. E, obviamente, inclusive esses valores, eles podem ser passíveis de impugnação e questionamento pelos demais herdeiros, pelos demais interessados naquele inventário. Então, por isso que há a necessidade de se tomar total atenção com relação a essas situações. Por isso que eu coloco ali que o laudo serve para definir o valor dos bens para o efeito de partilha e propiciar a base de cálculo do imposto de transmissão causa-mortes. E coloco um questionamento para vocês: a avaliação será sempre obrigatória? Depende. Em regra, ela é obrigatória, sim, porque a fazenda precisa se manifestar dizendo se concorda com aqueles valores atribuídos ou não, principalmente quando se tratarem de direitos de incapazes. Então, sempre que tenhamos incapazes, a avaliação dos bens jamais será afastada. Agora, se tivermos pessoas maiores e capazes que concordem com os valores atribuídos aos bens e a fazenda pública venha a concordar com aqueles valores atribuídos, não há a necessidade de se proceder à avaliação do juízo, ok? Quando nós falamos desta avaliação aqui neste momento, é a avaliação do juízo a respeito dos bens trazidos para inventariança. Então, neste caso, ela é obrigatória? Sim, sempre que houver divergência por parte da fazenda e quando houver menores ou incapazes. Agora, sempre que se trate aí de maiores capazes que entrem num consenso a respeito do valor dos bens e a fazenda também concorde, aí não há a necessidade de avaliação obrigatória, ok? Novamente, a manifestação das partes do prazo de 15 dias. Se houver discordância quanto aos bens, o julgamento será de plano conforme os dados disponíveis no processo. E a letra C, julgando procedente a impugnação, o juiz determinará que o perito retifique a avaliação, observando os fundamentos da decisão. Então, verifiquem aqui novamente que nós estamos aqui falando de uma avaliação judicial dos bens inventariados. Passando essa fase da avaliação judicial, nós precisamos falar nas últimas declarações. Sempre que nós tivermos encerrada essa avaliação, o inventariante precisa apresentar, então, as últimas declarações. Então, já tivemos lá de início as primeiras declarações, em que, nas primeiras declarações, nós ainda não tínhamos nenhum tipo de impugnação, porque o que consta das primeiras declarações é aquilo que o inventariante traz, no momento ainda que não se houve
nem abertura para o contraditório. Neste momento das últimas declarações, nós já estamos seguindo para o final aí do processo de inventário. Então, todas aquelas impugnações feitas, todas aquelas mudanças feitas e tidas ao longo do processo, emendas que tenham eventualmente acontecido, tudo isso precisa constar das últimas declarações. Então, por exemplo, lá nas primeiras declarações, o inventariante fez constar o bem X. Durante o curso do processo, ficou constatado que aquele bem não era do patrimônio do falecido. Então, vejam, se ele não era do patrimônio do falecido, ele não pode ser inventariado naquele processo. Então, se isso foi constatado no curso do processo, este bem, quando nós estamos falando das últimas declarações, será afastado, porque ficou constatado que não era patrimônio do de cujos, ok? Então, as últimas declarações, elas são o termo final do inventário. Vai ser os momentos, perdão, vai ser o momento em que se vai trazer toda aquela situação definitiva da herança. Tudo aquilo que efetivamente vai ser partilhado, tudo aquilo que vai ser adjudicado aos efetivos sucessores, ok? Então, as declarações finais, elas têm este condão de trazer a situação definitiva da herança, ok? E, novamente, o prazo de 15 dias para que as partes sejam ouvidas. Caso o inventariante tenha deixado algo de fora, caso o inventariante tenha trazido situações que não deveriam mais estar presentes no processo. Então, tudo isso precisa ser observado. Feito tudo isso, nós teremos o cálculo, então, do imposto de transmissão causa-mortes, que eu não vou trabalhar com vocês hoje, porque eu deixei isso para o próximo encontro. Mas vamos dar continuidade aqui para falar um pouquinho sobre outras situações que também se fazem presentes quando nós falamos em inventário. Nós temos essas três últimas situações do inventário judicial, que são as colações, os bens sonegados e os pagamentos das dívidas, ok? O que são as colações? As colações são aqueles bens que os herdeiros tenham recebido antecipadamente. As colações, elas são trazidas ao processo justamente para que se possa fazer a equiparação das legítimas. Ou seja, significa dizer que os herdeiros não podem receber de forma diferente. Os herdeiros necessários precisam receber a mesma quantia dos quinhões hereditários deixados pelo falecido. Então, por isso que se fala da necessidade dos herdeiros necessários apresentarem os bens ou direitos recebidos de forma antecipada. O objetivo é justamente o de equiparação das legítimas, sob pena de ser considerado sonegação, como nós já veremos aqui na sequência. Mas nós temos a seguinte observação: não há obrigação de colação de bens que integravam a parte disponível do patrimônio do ascendente. Então, quando falamos em colações, estamos falando na parte indisponível do patrimônio do falecido. Se tratando da parte indisponível, há uma obrigação dos herdeiros necessários em trazê-los ao processo para a equiparação das legítimas. Já a sonegação é quando os bens são dolosamente ocultados para que não sejam submetidos ao inventário ou à colação. Inclusive, é considerado um ilícito cometido por um herdeiro contra os demais e que, obviamente, tem punição, tem consequências. Quais são essas consequências? A lei pune a sonegação de duas formas. Primeira situação,
Se aquele que sonegou, ele é apenas herdeiro, ou seja, não é inventariante também. Se ele é apenas um herdeiro, perderá o direito sucessório sobre o objeto sonegado. E se não tiver mais esse bem em seu poder, terá de pagar ao espólio o respectivo valor, mais perdas e danos. Caso este herdeiro também seja inventariante, além da perda do direito, como mencionado anteriormente, também sofrerá a remoção da função de inventariante. Então, vejam que dentro do inventário, se estivermos falando em sonegação de bens, estamos falando, inclusive, aí em um ilícito cometido pelo herdeiro. E o pagamento das dívidas, né? Falamos na petição de primeiras declarações sobre a necessidade de se trazer certidões negativas em nome do falecido, ou então positivas, caso exista dívidas em nome do falecido. Isso precisa vir integralmente discriminado na petição, porque as obrigações daquele que faleceu não desaparecem simplesmente com a morte. E não se tratando de obrigações personalíssimas, elas acompanham todo o acervo patrimonial deixado pelo devedor, né? E isso é transferido, inclusive, para os herdeiros dentro da força da herança que lhes cabe. Então, são situações que precisam ser observadas. Então, toda vez que a obrigação, as dívidas, não forem dívidas personalíssimas, elas se transmitem aos herdeiros na quantidade da herança que lhe couber. Então, essas situações sempre precisam ter um pouquinho mais de atenção. Verifiquem que sempre que exista credor, né, que estamos falando aí numa situação de haver um credor de determinada obrigação em relação ao autor da herança, em relação ao morto, né, existem os herdeiros que têm interesse em receber esse débito antes mesmo da partilha, ok? Só que o Código de Processo Civil não coloca isso junto do processo de inventário. Existe um procedimento administrativo próprio, que é tratado no artigo 642 a 646, que vai disciplinar esse procedimento administrativo dos credores para receber os valores que lhes são devidos. E aí nós temos no parágrafo 1º que os credores devem formular petição instruídas com os documentos comprobatórios da dívida, que será distribuída por dependência e autuada em apenso dos autos do inventário. Então, essa situação também é de importância. É importante que se perceba, né, que se fique atento, porque se houverem credores, se houverem dívidas, esses credores podem se habilitar juntando petição por procedimento administrativo paralelo ao inventário, mas distribuído por dependência e autuado em apenso dos autos de inventário, ok? Quase fechando aqui as nossas considerações, rapidamente nós temos o procedimento de inventário pelo rito de arrolamento. O que é o rito do arrolamento? Verifiquem que ele é um procedimento bem mais simplificado. Então, depois eu vou remeter vocês a fazerem a leitura do Código de Processo Civil nos artigos referentes aí ao arrolamento. Nós temos o arrolamento sumário do 659, que vai trazer as situações que são tratando aí de um inventário pelo rito de arrolamento sumário de forma bastante amigável. O 664, que vai trabalhar com situações em que exista o contencioso, que exista divergência entre os herdeiros, mas ainda assim se admite pelo rito do arrolamento.
E as hipóteses de cabimento nós encontramos no 659, no artigo 659, que é a partilha amigável entre pessoas capazes, quando houver herdeiro único a quem a herança será adjudicada, e quando o valor do espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. E o ponto que eu quero que vocês tenham atenção especial nesta situação é com relação à situação de o falecido não ter deixado nenhum tipo de bem que, senão contas individuais do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e fundos de participação no PIS/PASEP. Ao pessoal que é do NPJ, nos atendimentos, com frequência, chega um pessoal lá no núcleo para fazer o pedido de levantamento de valores. Pode ser, inclusive, aí junto ao INSS. Vejam que o que é sempre importante a gente verificar? Se aquela pessoa que faleceu tinha ou não outros bens. Se ela tinha uma casa, por exemplo, se tinha um carro, se tinha bens além do fundo de garantia, além do benefício previdenciário, nós não podemos simplesmente fazer o levantamento dos valores. Porém, se existe a questão de que o falecido, a única coisa que ele deixou foram esses valores, existe a autorização legal de que não há a necessidade de se fazer o processo de inventário. Como é que se faz? Isso tudo, o levantamento dos valores, ele é feito por meio da expedição de alvará judicial. Então, se a única coisa que aquele falecido deixou, se o único patrimônio que ele tinha era, de fato, aquele valor que ficou depositado junto ao PIS/PASEP, junto ao INSS, junto a outras situações, não há a necessidade de se fazer um inventário. O que se faz? Se faz um pedido de alvará judicial pedindo o levantamento dos valores que ficaram depositados em nome daquela pessoa que faleceu. Deixo aí os artigos disponíveis para depois vocês fazerem a leitura, ok? E para finalizar a minha fala de hoje, eu trouxe aqui para vocês darem uma olhada nas petições que nós tínhamos comentado. Então, claro, aqui é só um roteiro, não vou utilizar como modelo, mas é um roteiro que nós temos, que eu montei aqui para que vocês consigam também visualizar como que na prática nós faríamos. Então, nós encaminharíamos ao... Ih, gente, travou aqui. Só um minutinho. Ó, deu certo. Então, nós temos o encaminhamento, né? Assim como na petição dos requisitos do artigo 319 para montar uma petição inicial, nós temos o encaminhamento ao juízo, né, da vara de família e sucessões da comarca em que se vai entrar, né, o local onde se encontrem aí os bens, a qualificação do requerente com os requisitos, né, do artigo 319 do CPC e a indicação, né, o artigo 615 e seguintes, requerendo a abertura de inventário dos bens deixados pelo falecimento aí vocês vão descrever o nome da pessoa, e dos fatos. Aqui nos fatos, como eu falei para vocês precisam demonstrar que houve a morte
houve esse falecimento e nós precisamos comprovar a necessidade da abertura de inventário. Então, nós vamos dizer que ele era brasileiro, se ele era casado por qual regime de bens, qual era a profissão dele, quando que se deu o falecimento, o local, o horário, o número da certidão de óbito. Tudo isso vocês precisam fazer constar. Se tinha o testamento, vocês vão fazer essa referência, né? Se era testamento cerrado, se era um testamento público, se já foi feito o registro ou se não foi feito o registro deste testamento, então vocês precisam colocar os fundamentos jurídicos, tal qual nós conversamos, a legitimidade do requerente para pleitear a abertura. Então, nós vamos dizer aí se era companheiro, se era filho. Então, temos que observar as hipóteses do artigo 616 e pedir a nomeação de inventariante, né? Também justificando essas situações, né? E quais que são os nossos pedidos? Que seja procedida a abertura do inventário e que seja procedida a nomeação do requerente, da requerente, como inventariante, comprometendo-se nos 20 dias após a nomeação a apresentar as primeiras declarações, né? Dá-se a causa, o valor, aí vocês têm que verificar qual é o valor que essa causa vai admitir. Aqui, na sequência, nós temos as primeiras declarações, também fiz um esboço aqui para vocês, né? Então, ao juízo dá, que daí vai ser a mesma vara em que houve a abertura. Nós temos aqui o número dos autos que vocês vão colocar. Aqui nós vamos colocar o nome do requerente, né? Já qualificado, porque estamos no mesmo processo. Vamos demonstrar que ele foi nomeado o inventariante, e por isso que está apresentando as primeiras declarações, consoante o artigo 620. Aqui no autor da herança vai ser, né, novamente a questão do falecido, que vocês já tinham colocado. Devemos, né, novamente colocar aqui a existência do testamento público e precisamos fazer a descrição dos herdeiros. Então, se temos herdeiros necessários, se temos herdeiros testamentários, temos que verificar se existe legatários, né, se for o caso, tudo isso precisa ser verificado. Precisa verificar se tinha cônjuge, se não tinha, se o cônjuge vai ser herdeiro ou se não vai. Isso tudo vocês precisam verificar no caso concreto. Aqui teremos que descrever a relação dos bens a inventariar, então, se bens imóveis, trazer a matrícula aonde está registrado, trazer quando que esse bem foi comprado, para verificar se existe direito à meação ou se não existe, verificar se foi comprado ou adquirido antes do casamento, se é um bem que é o objeto de inventário anterior, por exemplo, dos pais do falecido. Então, tudo isso precisa ser verificado, ou melhor, verificar se não é bem vindo também de outro testamento. Então, são todas situações que vocês precisam verificar. Com relação às dívidas, nós temos que ter a indicação aqui. E aí, vocês tiram nos sites respectivos para verificar se existem ou não dívidas em nome do espólio, ok? Então, essa seria mais ou menos uma estrutura que vocês têm de primeiras declarações. E esta é as minhas considerações aí a respeito do inventário judicial, tá? Espero ter sido clara, espero ter esclarecido algumas dúvidas, espero que vocês tenham também ter tido proveito aí da minha exposição. Me coloco sempre à disposição para dúvidas. E na próxima semana nós nos encontramos para tratar da última parte, que eu vou falar daí da partilha, né? Fechando isso tudo que nós já conversamos até hoje.
E, por fim, vamos trabalhar com a questão do ITCMD, que, pelo que eu verifico, é uma situação que gera dúvida para bastante pessoas, e até porque eu acabo verificando que o sistema em si acaba gerando bastante dúvidas no momento do lançamento. Então, é o que eu pretendo trazer para vocês aqui. Vou verificar se eu consigo fazer a projeção do site específico do ITCMD para a gente até mesmo fazer uma simulação de como acontece aí o ITCMD por meio do ITCMD Web, que eu vou explicar de forma mais específica para vocês no próximo encontro. Agradeço a atenção de todos. Novamente, fico à disposição para dúvidas. E é isso. Agradeço a atenção e nos encontramos na próxima semana. Muito obrigada e até logo.